Temos o romantismo como a primeira escola a romper com a estética clássica. Ele começa na Europa no final do século XVIII e vai se espalhando por todo o mundo. Podemos considerar 3 países como berço do romantismo. São eles a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém é na França, onde o romantismo ganha mais força. Nós temos como características principais do romantismo o idealismo, a valorização da natureza e das emoções, sentimentalismo, subjetivismo, a liberdade de criação, o amor platônico. Enquanto o escritor clássico segue padrões pré-estabelecidos, como formas e temas tradicionais do gênero lírico, o equilíbrio, moderação, racionalidade e coerência interna, o escritor romântico recusa formas poéticas e usa o verso livre. O disforme e o feio também podem ser artísticos. A obra também resulta da imaginação e da fantasia. Exaltam-se os sentidos e tudo que é provocado pelo impulso é permitido. Seus principais temas eram os amores platônicos, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. A impossibilidade de realizar o sonho absoluto do eu gerava melancolia, a angústia, a busca da solidão, a inquietude, o desespero, a frustração que levava às vezes ao suicídio, refletindo a evasão da morte. O autor e estadista alemão Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura romantismo europeu. Ele foi um dos líderes do movimento literário romântico alemão chamado Sturm und Drang, onde seus autores postulavam uma poesia mística, selvagem, espontânea e, em última instância, quase primitiva, onde o que realmente tinha valor era a emoção acima da razão. Os membros desse movimento eram contra a literatura e a sociedade do antigo regime. Na música, ainda temos essa valorização da liberdade de expressão e das emoções. No teatro, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo cotidiano, a subjetividade, entre outros fatores. Agora vamos falar sobre a silhueta. A silhueta da moda romântica visava ombros largos e cintura fina. Para as mulheres, os vestidos chegavam às canelas e eram bem mais ornamentados do que aqueles do Império. Também eram usados chapéus bem grandes. As mangas tornaram-se compridas e justas até os punhos, porém bufantes. Na altura dos ombros, os decotes ficaram mais altos. A moda masculina apresentava casaco, colete, calção ou calças compridas justas. Nada de bordados ou jóias ou acessórios supérfluos. Nas camisas, as golas eram altas e os pescoços eram adornados com uma espécie de lenço. Um acessório que começou a ser usado em quase todo o século XIX foi a cartola, simbolizando toda uma classe de forte poder econômico. No Brasil, o período histórico era marcado por um sentimento nacionalista, em especial pela independência, que foi muito importante em 1822. A emoção, o amor e a liberdade de viver são os valores retratados nas músicas dessa fase. O nacionalismo, nosso folclore e assuntos populares servem de inspiração para os músicos. O Guarani de Carlos Gomes é a obra musical de maior importância dessa época. Em questões de artes plásticas, as obras dos pintores brasileiros buscavam valorizar o nacionalismo retratando fatos históricos importantes. Dessa forma, os artistas contribuíam para a formação de uma identidade nacional. No ano de 1836, é publicada a obra que marca o início das produções românticas no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A poesia romântica é dividida em 3 gerações. Primeira geração, nacionalismo, onde a poesia buscava a identificação do país com suas raízes históricas, linguísticas e culturais. O desejo era de construir uma arte brasileira, resgatando elementos da história do país, livre da influência de Portugal. Foi fortemente marcada pelo indianismo e trazia elementos da natureza. O índio era exaltado como herói, pois representava o povo brasileiro e o Brasil em sua essência. Segunda geração, mal do século. A poesia vinha de encontro às ideias e temáticas da geração anterior. Traz em si o pessimismo e o apego aos vícios. Os sentimentos são exagerados e parecem de forma idealizada na poesia. Além disso, elementos como a noite, a melancolia, o sofrimento, a morbidez e o medo do amor são recorrentes em seus textos poéticos. A tuberculose, doença que entre o final do século XIX e meados do XX dizimou cientistas, literatos,
músicos, pintores, monarcas e grandes poetas românticos, como Castro Alves e Álvares de Azevedo no Brasil e John Keats e Lord Byron na Europa. Terceira e última geração, condoreirismo. Na época, ideias abolicionistas e republicanas vinham à tona, e junto com elas o desejo de se libertar do império. É a fase que prenuncia o realismo. Tanto é que tem como foco a realidade social, a crítica à sociedade, a poesia liberal, enfim. Era o final do movimento romântico no Brasil. O condoreirismo se refere à figura do condor, uma ave que tinha voo alto, assim como os poetas românticos faziam em busca de defender seus ideais libertários. O maior representante da terceira geração do romantismo no Brasil, diretamente envolvido na campanha abolicionista, um dos temas centrais da sua obra, o que lhe rendeu o título de Poeta dos Escravos, foi Castro Alves, com o objetivo de sensibilizar os outros sobre as questões sociais de seu tempo. A poesia de Castro Alves foi feita para ser recitada para grandes públicos. A sua obra não se limita apenas na questão do negro no Brasil, também merece destaque na sua lírica amorosa. E por final, assim como na música e na literatura, os temas do cotidiano, o individualismo, o nacionalismo e a religiosidade também aparecem na dramaturgia brasileira desta época. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço de Martins Pena.